Bom, libertários e libertárias e alguns socialistas infiltrados ali, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio do Instituto Rothbard, que contará com 2 palestras. A minha vai ser sobre os horrores do salário mínimo e a do Cristiano Fiore Chioca vai ser uma aplicação especial dessa teoria geral no caso do Brasil. Ele vai falar sobre os horrores da Era Vargas. Próximo. Então esse é o sumário. Primeiro nós vamos decidir se deve haver ou não um salário mínimo. Vamos tirar nossas conclusões normativas já no começo da palestra. E depois vamos ver as consequências econômicas, as consequências sociais e políticas, e depois ver como que toda essa teoria foi aplicada pelos piores líderes da história. Próximo. Bom, deve haver ou não um salário mínimo? Muita gente vai achar estranho que eu estou colocando essa pergunta e tirando a conclusão normativa no começo. Mas é porque essa decisão normativa deve ser tomada com base na ética. As consequências não importam aqui. Não sei quais são as consequências. O que eu sei é que o salário mínimo é exatamente o que está descrito aqui. Esse cara quer trabalhar para ele aceitou, acordo voluntário, aí chegou esse cara armado e falou, não, vocês não vão. Por quê? Porque eu não quero, acabou. Isso é uma agressão, isso é um assalto a mão armada. Agora eu pergunto, deve existir um assalto a mão armada? Eu acho que não, não importa as consequências. Acabou, essa é a conclusão normativa. Agora vamos ver as consequências econômicas. Né? Próximo. O homenageado de hoje é o economista Murray Rothbard, que nasceu no dia 2 de março de 1926, e estamos comemorando hoje, 3 dias depois, e morreu aos 68 anos em 1995. E ele foi um dos grandes teóricos tanto da escola austríaca de economia quanto da teoria libertária, e ele ainda conseguiu juntar as duas. O que ele falava sobre o salário mínimo? Ele falava isso aqui, é uma medida trágica que gera desemprego e que o nome está errado, não é salário mínimo. Isso aí é uma linguagem política orwelliana. Isso aqui é proibição de contratar pessoas com pouca qualificação. É desemprego compulsório. Então, está proibido você competir em preços no mercado de trabalho. Isso é o nome real do salário mínimo. Mas o George Orwell muito bem explicou que a linguagem política é feita para enganar. É para transformar mentiras em verdades, crimes em alguma coisa de respeito ao salário mínimo. Então, foi isso que aconteceu. Próximo. Agora nós vemos 2 economistas de vertentes completamente diferentes falando mais ou menos a mesma coisa. Um deles é um cara coerente, é o Thomas Sowell, um dos grandes pensadores econômicos, que falou exatamente isso aqui. O salário mínimo real é 0, é o desemprego, é a proibição do pobre trabalhar. E o economista de esquerda, ele é um neo-keynesiano de esquerda, né, o Joseph Stiglitz, ele falou a mesma coisa no livro didático dele, mas ele escreveu uma carta em 2010 clamando para as autoridades para elevar o salário mínimo. Os dois conhecem, só que a direita, os libertários que sejam, são mais coerentes do que a esquerda, né? Falei direita, isso pode te agradar, viu? Na verdade, vocês estão cheios de incoerência. Então, é isso. E o próprio Stiglitz confessou em um livro dele que o salário mínimo não é a forma de lidar com a pobreza. E a pobreza, como dizia Aristófanes, é um dos piores monstros a assolar o planeta Terra. E ele está concordando com esse monstro, então. Próximo. Bom, aqui eu vou fazer uma breve explicação de como funciona o salário mínimo na prática, no básico. Então aqui nós temos a empresa que fabrica máquinas agrícolas, importantíssimas, para baratear os alimentos, do Rick Ricão, o capitalista Mavaldão. E ele tem aqui 3 exemplos de funcionários. A Joaquina se formou ali na SPM, agora está estagiando, ganha R$2.000. Tem o Pafúncio, técnico de TI, e tem esse pobre coitado do Zezinho que não tem qualificação nenhuma, ele não sabe nada, ele não sabe onde ir à frente, ele está precisando sustentar a mãe, o irmão, a mãe está doente. Mas o que ele consegue produzir ali é 500 Dilmas. Mais do que isso, o Rick Ricão não vai contratar ele porque não vale a pena. Acabou. Se o governo colocar um salário mínimo maior do que 500, o que vai acontecer com o Zezinho? Tchau, Zezinho, vai pra rua. Está desempregado. Vamos supor que o governo coloque um salário mínimo de 1.000 Dilmas. O Zezinho está sem emprego. Pode acontecer do Pafúncio, se ele produzir mais do que 1.000, ter o seu salário aumentado. Ah, que bom, Pafúncio. Agora, graças ao desemprego do Zezinho e ao sofrimento da família dele, você teve o seu salário elevado em R$100. Vamos supor que nós fôssemos todos pafuncistas e nossa única preocupação fosse com o bem-estar do Pafúncio. Ou da Joaquina. Afinal, ela pode ter algum encargo trabalhista indexado a esse salário mínimo. Nós vamos ver agora por que isso vai prejudicar também o Pafúncio e também a Joaquina. E também o Rick, que também é gente. Primeira coisa que... a esquerda acha que rico não é gente. Primeira coisa que o salário mínimo faz é isso aqui. O mercado de trabalho é como se fosse uma escada. As pessoas sem qualificação, sem experiência, elas vão entrar no mercado de trabalho e vão adquirir qualificações dentro do emprego, vão adquirir experiência,
E o salário mínimo, o que ele faz é exatamente isso, ele corta os primeiros degraus da escada. Não tenho qualificação, não tenho experiência. Primeira coisa é o desemprego. Desemprego de quem? Principalmente dos pouco qualificados, dos pouco produtivos, das pessoas que foram historicamente desfavorecidas, agora para sensibilizar a esquerda, os jovens, as minorias étnicas. Segunda coisa, vai haver um desajuste artificial da oferta e demanda por mão de obra. Por um salário mais alto, artificialmente mais alto, vai ter muita gente ofertando mão de obra, mas o empregador vai demandar menos mão de obra. O que é isso aqui? Falta de oferta e excesso de demanda. Se chama excesso de oferta e falta de demanda. Se chama desemprego. Agora tem um insight que eu tive outro dia aqui, que é o dano intertemporal que a pessoa sofre. Essas pessoas que não vão ser empregadas e não vão poder subir na escada do mercado de trabalho, estão desempregadas. Outras pessoas, como o Pafuncio, que nós vimos, podem até ter o seu salário elevado no primeiro momento. Mas como o Ricão vai ter menos lucro... Bom, depois ele vê a gravação. Como o Ricão vai ter menos lucro e vai poder investir menos na empresa e gerar menos vagas de emprego e vai haver outros danos também no preço dos bens e serviços produzidos, esse salário do Pafuncio vai tender a crescer menos do que deveria. Só que o Pafuncio vai começar a constituir família quando ele tiver lá uns 30 e poucos anos. Quando ele começar a ter mulher, filhos, e o salário dele não vai subir justamente quando ele precisava. O Zezinho não precisava disso. Ele estava começando, ele era um aprendiz, ele ainda tem o pai, ele ainda tem a mãe, então não tem tanto problema. Não tem tanto problema ele ganhar um salário mínimo, como vai ser um problema para o Pafuncio não ter o seu salário crescendo aos ritmos que deveriam crescer, quando ele for sustentar a própria família, quando ele for sustentar os pais velhinhos, quando ele for cuidar de um filho doente ou procurar uma educação para o filho dele. Esse é o dano que vai ter na estrutura familiar na sociedade. Próximo. Uma outra coisa que vai acontecer é uma total destruição da maneira natural como as pessoas aprendiam uma profissão. Então aqui você vê uma cena que infelizmente está ficando cada vez mais rara. Um menino aqui, um adolescente aprendiz, aprendendo o seu ofício, o seu mestre. Isso aqui acabou, isso aqui era uma era de sonhos, morreu, não funciona mais assim, e um dos culpados é o salário mínimo. Por quê? Primeiro porque vai haver menos empregos que exigem aprendizado e experiência. Ninguém vai poder ter esses empregos porque é proibido contratar por eles. Então as próprias empresas vão tender a reestruturar o seu RH e as suas atividades operacionais de forma que não precise de tanto aprendizado e experiência para poder haver contratações. Isso vai matar oportunidades de crescimento dentro das empresas. Vai ter menos in-job learning, as pessoas que aprendem um ofício dentro da empresa, porque não vale a pena contratar essas pessoas por um alto salário inicial e um salário mais baixo do que isso está proibido pelo governo. O que vai acontecer? As pessoas vão procurar cursos profissionalizantes por aí que não ensinam nada, o que ensinava mesmo era isso. Então vai haver uma redução da qualificação da mão de obra que vai ter impacto na produtividade geral da economia. Redução das compensações não monetárias. Bom, o patrão vai ser obrigado a pagar um salário mínimo, vai ser obrigado a elevar o salário de alguns trabalhadores que ele preferiu não mandar embora, outros foram embora. Mas tudo isso vai gerar encargos para a empresa que vão tornar proibitivas algumas compensações não monetárias, como, por exemplo, cursos, benefícios, caridade, né? O parente do funcionário está com uma doença terminal, uma doença grave, não vou poder pagar um médico para você porque eu tenho um monte de encargo trabalhista. É isso que vai acontecer. Uma corrosão das relações de trabalho. Outro fator aqui é a selvagerização do mercado de trabalho por causa das qualificações marginais. No mercado livre, onde não existisse salário mínimo, existem algumas qualificações marginais que não vão ser pagas, porque elas não acrescentam nada à empresa. Se existe um salário mínimo, o empregador vai ter dois candidatos, um com qualificações marginais que ele não estaria disposto a pagar por elas no mercado livre. Mas como o governo nivelou o salário mínimo, ele vai preferir o que tenha essas qualificações marginais, já que os dois vão ser, por decreto, obrigados a ganhar a mesma coisa. O que vai acontecer com quem não tem qualificação nenhuma? Não vai poder competir. O mercado de trabalho vai se tornar ainda mais selvagem. Por isso que o cara chega na empresa, você tem curso disso? Você tem Excel? Você tem espanhol? Você tem inglês? Italiano? Não tenho, doutor. Então, sai fora daqui. Resultado da legislação trabalhista, principalmente do salário mínimo. E aí, esse cara vai fazer o quê? Ele vai procurar cursos profissionalizantes. O empregador não vai mais se dar o trabalho de ver o quanto o candidato à vaga de emprego realmente sabe. Ele não vai mais ter tempo para isso, ele não vai mais ter saco para isso, ele vai simplesmente se basear nos certificados emitidos pelo governo. Vai acontecer uma burocratização das qualificações de trabalho. E existem ainda outros impactos econômicos. Como nós vimos, o ricão, ele vai despender mais dinheiro da empresa com salários artificialmente altos para alguns funcionários, o Pafuncio, por exemplo. Ele vai perder a mão de obra do Zezinho, que
ia gerar alguma coisa para a empresa, dado um salário baixo. Então nós podemos concluir praxeologicamente que o lucro da empresa do Rick Ricão vai ser menor se houver um salário mínimo. Bem feito para esse capitalista maldito, tem que lucrar menos mesmo. Acontece que menos lucro significa menos investimento na empresa e menos fluxo de poupança. É da poupança que saem os empréstimos para que os pequenos empreendedores empreendam. Inclusive para que os empregados saiam dos seus empregos e abram sua própria empresa. Para eles fazerem isso é preciso ter poupança na sociedade para que as taxas de juros sejam baixas e ele possa criar um projeto viável. Se não houver lucro, não vai haver poupança, não vai haver investimento, as taxas de juros vão subir. Como é que um empregado vai fazer para abrir sua própria empresa? Não vai. Isso vai diminuir ainda mais o poder de barganha do trabalhador, do operário, em relação à classe dos patrões. Então, ele já tem uma oferta de emprego menor, já está mais difícil para abrir a própria empresa. O que vai acontecer com o nível geral dos salários? Vai cair. O que vai acontecer com o preço dos produtos, já que houve todo aquele dano na produtividade? Vai subir. Salários menores, produtividade menor também, preços mais altos. Como é que se chama isso? Se chama queda na qualidade de vida, queda no padrão de vida. O que esse cara, com salário baixo ou desempregado e com os produtos e serviços cada vez mais caros, vai fazer? Vai chorar. Aí o governo vai lá e vai dar welfare, assistência. Como é que o governo vai pagar por essa assistência? Emitindo moeda? Então vai causar inflação, que vai causar posterior aumento de preços, e nós vamos ter a carestia. Por quê? Porque o salário mínimo não cria riqueza, ele é só transferência de renda. E transferência de renda é destruição de capital, é destruição de propriedade privada. Não vai sair riqueza daqui. E um outro fator é o aumento do preço do maquinário. O Rick Ricão demitiu alguns funcionários por causa do salário mínimo. O que ele vai fazer para compensar? Ele vai comprar máquinas. Máquinas que não são tão produtivas quanto um operário ganhando um salário baixo, mas que ele precisa. Mas ele tem dinheiro, ele tem um capital acumulado ali, ele tem um capital de giro, ele vai comprar essas máquinas. Aumento artificial da demanda por máquinas. O que vai acontecer com o preço das máquinas no mercado? Vai subir. Como é que a pequena empresa vai fazer agora que as máquinas estão mais caras, o fluxo de poupança está menor e o seu custo de capital, Weighted Average Cost of Capital das empresas, está maior também? O que é isso? A empresa, para comprar a máquina, vai pedir um empréstimo para os bancos ou para os capitalistas, só que o risco empresarial está maior e a taxa de juros está maior. Então, o custo de capital da empresa, que é o custo desse capital investido na empresa, vai estar maior, o que torna os projetos menos viáveis, o que torna o mercado menos dinâmico, o que concentra capital. Então, as grandes empresas ganham poder, enquanto as pequenas se ferram e o trabalhador, coitado, cada vez com menos opções. Esse cara aqui é William Beveridge. Ele era um sindicalista americano, um canalha, um bandidão, que disse o seguinte: vamos sindicalizar alguns setores da economia para que nós tenhamos privilégios. Ele até que era sincero. Nós vamos então encarecer esses produtos, vai ter um dano nesse setor, mas os trabalhadores sindicalizados desse setor vão ter todo esse privilégio e vão poder usufruir do resto da economia. Porque as pessoas produzem 1, 2, 3 bens e consomem milhares, né? Então tá bom. Só que o próprio Beveridge disse: se todo mundo fizer a mesma coisa, a economia inteira vai pro buraco e todo mundo vai sair perdendo. Então vamos sindicalizar só o nosso grupo aqui. Nós vamos sugar o sangue do resto da sociedade, mas ainda vai ter para nós. O que ele diria que é uma aberração é isso aqui: central única dos trabalhadores, o sindicato de toda a classe. Isso é para derrubar a economia. E isso é para prejudicar todos os trabalhadores. Próximo. E aqui existem outros encargos que vai se abater sobre o empresário. Por exemplo, alguns encargos trabalhistas, ou até tributários, que vão se abater sobre toda a população, são indexados ao salário mínimo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o Medicare, o Social Security. Quanto maior for o salário mínimo, maior vai ser isso aqui. E a sociedade inteira vai pagar essa conta. A queda geral na produtividade, no padrão de vida, nós já vimos. E tem também o controle e custos de compliance e enforcement. Como é que você vai ver se o cara está pagando mesmo o salário mínimo, se ele está dando migué? Quanto custa o salário dos juízes trabalhistas, dos policiais? Isso tudo custa também e a sociedade inteira paga para isso. E para finalizar, para destruir todas as relações de trabalho, tem os conflitos de agência. O cara sindicalizado está lá protegido pelo salário mínimo. Ele está protegido contra a concorrência que vem de baixo, contra o trabalhador pouco qualificado que ia tirar a vaga dele. Estou protegido, vou fazer corpo mole na empresa. Isso aqui é ruim para todo mundo. Ele vai brigar com o patrão vai brigar com ele e a empresa vai produzir menos. Lembra da inflação que eu falei? Ela vai corroer os salários reais. O salário mínimo pode até dar, para algumas pessoas, um aumento do salário real, do salário nominal no curto prazo. O real vai ser necessariamente corroído, e o real é o que interessa. Aí,
a empresa vai ter que fazer reajustes por causa da inflação. Esses reajustes sempre geram conflito. O patrão chega para o empregado, mas você quer aumento? Sai aquela briga, fica aquele clima desconfortável. E uma outra coisa também é que as empresas, isso aqui socialista não conhece, mas o cara que trabalha mesmo, não socialista, ele sabe que gerenciar o RH da empresa é uma ciência, tem que ver ali o plano de carreira dos funcionários, quanto se ganha em tal função, com tal nível de responsabilidade, quantos caras você vai coordenar. O salário mínimo vai destruir todo esse plano de carreira por imposição, por decreto, atropelando a ciência da administração de recursos humanos numa empresa. Isso só vai dar problema lá dentro. Aí acontece essa situação aqui. O salário mínimo aumentou, tá aqui, legal. Aí ele chega no mercado, aumentou, foi a carne, feijão, trigo, detergente. Tá? Isso é o que os políticos não falam, né? Agora, nós vamos ver as consequências sociais e políticas, que são ainda mais graves. Você vê aqui o pessoal que luta pelo aumento do salário mínimo, eles dizem que o salário mínimo atual é um salário de fome. E realmente, coitado, tá passando fome aqui. Lógico. Olha aqui, coitado, é um salário de miséria, né? Bom, por incrível que pareça, esses marxistas aqui não leram Marx, não sabem o que Marx dizia, e parece que Marx realmente foi deturpado. Deturparam Marx, é verdade. O Marx estava lá escrevendo o Das Kapital dele, quando chegou um tal de cidadão Weston, em 1865, né? E falou que tem que ter salário mínimo, que os trabalhadores têm que lutar por um salário mínimo, que esse é o caminho para a Revolução Socialista. O Marx parou de escrever o Capital, começou a escrever um livro chamado Value, Profit and... Valor, lucro e seja lá o que for lá. Né? Seja, era uma refutação do cidadão Weston. Ele disse o seguinte: cidadão Weston, o trabalhador não tem que implorar salário para o patrão, ele tem que destruir o sistema capitalista. Se você vai controlar o salário por decreto, aí o Marx deu uma tacada austríaca dele. Você vai diminuir a demanda por mão de obra, vai aumentar o exército industrial de reserva, o que diminui o poder de barganha do trabalhador, e vai encarecer o preço do pão. Aí foi a tacada austríaca do Marx que ninguém conhece. Poxa, até ele tinha alguma coisa para ensinar para esses sindicalistas idiotas de hoje, né? Próximo. Agora as consequências políticas eu acho que conseguem a proeza de ser pior que as consequências econômicas. Primeiro vai haver uma corrosão da família. Porque aquele adolescente que perdeu o emprego, o que ele vai fazer agora? Ele vai ser sustentado pelos pais, ele vai querer algum programa profissionalizante do governo, aquelas coisas de meu primeiro emprego. Isso aqui vai começar a destruir os laços familiares entre pai e filho. Aí o pai vai ficar velho, esse adolescente vai arranjar um emprego ali, ele não vai ter o mesmo dinheiro que ele teria, e nem a mesma disposição psicossocial, para ajudar os pais velhinhos. Porque se não houve uma participação da família, do pai para o filho, por que você acha que vai ter do filho para o pai? Isso vai ser corroído também. Então o primeiro efeito é corroer a família, a rede de sustentação privada. O cara tem um salário mínimo, os parentes vão lá e ajudam com algum projeto que ele tenha. Ou então ele ganha abaixo do salário mínimo, a família vai lá e ajuda. Agora não, agora é tudo na mão do governo. O governo tem um salário mínimo justo e acabou, a família não tem nada com isso. Depois, aquele cara, o Zezinho lá, que foi demitido da empresa, o que ele vai fazer? Ele vai chorar seguro-desemprego. O seguro-desemprego é pago por quem? Por todo mundo. Os asking wages vão diminuir. O que é asking wage? É o salário, é a pretensão salarial do candidato à vaga de emprego. Só que ele está no welfare, ele está no assistencialismo estatal, lembra? Se ele pedir um salário muito alto, ele vai perder o welfare dele. Aí ele vai pedir um salário baixo. O que acontece se os candidatos pedem um salário baixo? Isso reduz o salário em toda a economia. É o contrário do que diz a desculpa esfarrapada do político, que é aumentar o salário da classe operária, né? E aí tem a Seguridade Social também. Afinal, toda essa carestia só vai servir para o governo entrar com a desculpa da Seguridade Social para ajudar os pobrezinhos que ele mesmo ferrou, né? Estudo de caso. Olha o que a inflação, para sustentar todo esse aparato de Estado babá, fez com o salário real das pessoas. Lyndon Johnson aumentou o salário mínimo em 1968. O pessoal começou a ganhar 1,6 dólares por hora, nominal, e usando como referência o valor do dólar em 2014, isso dava 10,75. Bom, veio o Bretton Woods em 71, onde o governo começou a inflacionar a moeda sem lastro nenhum. Ele destruiu a moeda, o dólar foi corrompido. E aí, vamos ver, Barack Obama em 2009 elevou o salário mínimo para 7,25, muito mais do que né? Só que em valores reais de 2014 isso aqui é 7,80. Olha o que aconteceu com o trabalhador. Tá aqui. Próximo. Agora aqui vem as consequências mais graves de todas, né? Primeira coisa, os sindicatos vão começar a agir. É o peleguismo.
É o lobby dos sindicatos diante do governo, tanto dos sindicatos operários quanto dos sindicatos patronais. O que é isso aqui? É fascismo. É a atuação do governo, dos sindicatos e das grandes corporações em conjunto. O que vai acontecer? As grandes empresas e os grandes sindicatos patronais vão pressionar o governo com lobby para garantir os seus privilégios, para não ter que pagar tanto salário para os funcionários que estão concorrendo. Ao mesmo tempo, os sindicatos vão se blindar contra a concorrência e vai formar ali um cartelzinho entre esses três agentes, sindicatos, corporações e governo. Eles estão ganhando, mas o resto da sociedade inteira está perdendo. Cria-se então reserva de mercado para esses sanguessugas, para esses canalhas. Rumo ao totalitarismo. Se vai ter menos caridade, se todos aqueles cursos profissionalizantes vão ser regulados, tá aí, tá montado o caminho para a expansão do Estado. A pessoa vai ter aquela mentalidade de, em vez de arranjar um emprego que paga pouco, abaixo do salário mínimo, para se educar, para adquirir experiência e depois investir numa educação mais sofisticada, não, ele vai correr atrás do Estado para dar educação para ele poder entrar nesse mercado de trabalho regulado. Pronto, tá a desculpa perfeita para o Estado expandir a educação pública e regular toda a educação pública ou privada. Fora que as pessoas ficam com aquela mentalidade, olha, eu ganho pouco por culpa do capitalista, o Estado então tem que domar o capitalista e me dar tudo. É aquilo que uma psicóloga americana chamada Jean Twanger falava. Nós vivemos na era do narcisismo, na era do entitlement. Eu tenho direito e você tem que se virar para me dar esses direitos. Eu não tenho que fazer nada para isso. Essa é a mentalidade que vai surgir com qualquer coisa que o Estado faça em relação a isso. Salário mínimo, Bolsa Família, né? Bolsa Família, qualquer coisa em relação a isso. Fora as tribulações ainda mais profundas. Primeiro que vai ter conflitos regionais. Isso aqui, o Cristiano vai entrar em detalhes na palestra dele, é muito interessante. Mas qualquer país, qualquer nação tem zonas menos desenvolvidas, com menos capital acumulado, com mão de obra menos qualificada. Se existe o salário mínimo, esses caras vão estar excluídos do mercado. Por que o investidor vai investir numa região onde ele não pode contratar pessoas? Menos fluxo de investimento. Isso vai matar as regiões pobres de uma vez por todas. O Cristiano vai entrar em detalhes geniais sobre isso para o Brasil, né? Bom. Opa! Ô! Ô, caramba! Voltei daqui. Você está estragando minha palestra? Um spoiler da minha, eu atrapalhei a dele. Vai ter também uma luta de classes. Ó, vai ter uma mentalidade das pessoas de que a culpa do meu salário baixo é do patrão. O patrão vai falar, o funcionário que é vagabundo. As pessoas não vão nunca conseguir entender que o operário é um fornecedor de mão de obra e o patrão é um fornecedor de pagamento em espécie, um fornece para o outro e acabou, é só isso, não tem luta de classes, mas essa é a mentalidade que vai imperar. E aí nós vamos ter uma coisa que é incerteza de regime. Mesmo que não haja elevação posterior do salário mínimo, a simples ameaça, a simples possibilidade institucional de que isso ocorra, principalmente numa democracia, essa palavra me dá nojo, vai ter uma incerteza de regime. Porque a hora que o empresário sentar no escritório dele e falar, bom, e agora? O que o governo vai aprontar comigo amanhã? Esse risco, essa incerteza, essa ansiedade vai se refletir nos custos do capital, vai se refletir na disponibilidade dele a investir, na aversão ao risco e vai prejudicar a economia inteira. O resultado é isso. E é aquilo que o Arnold Toynbee falava, né? Quanto mais uma sociedade for regulada, mais próxima ela está do seu declínio. Quanto mais burocratizada, regulada, e assim se dá a queda das civilizações. Agora nós vamos ver como que toda essa nojeira, toda essa ingerência foi aplicada pelos líderes mais inescrupulosos ao longo da história. Primeira vez que se ouviu falar em salário mínimo na prática foi em 1604 com o James I da Inglaterra, né? Você vê a cara dele de proletário, sofrido aqui, né? Inventou do salário mínimo. Ele era o rei da Inglaterra e da Escócia também. E ele aplicou o salário mínimo só na indústria têxtil. Por quê? Porque existia uma classe de nobres, aliados do governo, aliados da realeza, que estava vendo os seus privilégios estamentais, sociais, ameaçados pela crescente demanda por mão de obra pouco qualificada, camponeses, operários, que estavam começando a subir de vida. E se eles estão ganhando poder econômico, daqui a pouco eles vão começar a ameaçar o nosso monopólio político também. Então vamos cortar eles daqui. Salário mínimo, corta esses camponeses safados, vamos deixar só para uma elite. Essa é a mentalidade por trás do salário mínimo. O James I ele estava economicamente muito mais correto do que os economistas de hoje. Está certinho. É uma coisa horrível, mas está certinho. Em 1896, mesma coisa. Os brancos australianos, os sindicatos brancos racistas, estavam com medo da concorrência asiática. Os amarelos, o pessoal de Singapura, Filipinas, que estavam querendo pegar os empregos deles. Estavam querendo competir. É igual taxista contra Uber, não deixa. Coloca salário mínimo aqui para eles não conseguirem competir.
Aí em 1909, o Winston Churchill, que é um socialista da pior espécie, tá? Que fique bem claro isso, ele era um parlamentar na Inglaterra quando ele criou o Trade Board Acts, que instituiu o salário mínimo na Inglaterra. Por que ele fez isso? Porque ele era muito inteligente. Ele percebeu que numa democracia o liberalismo não tem vez, o liberalismo econômico não tem vez. As pessoas vão votar para quem der alguma ilusão de alívio imediato para elas. E o Winston Churchill, ele estava querendo escalar o caminho político dele dentro do parlamento, até chegar onde ele chegou, que foi primeiro-ministro. Então, por isso que ele fez isso. Genial. E em 1925, os lenhadores brancos do Canadá estavam sofrendo concorrência dos imigrantes chineses, porque em 21 os europeus pararam de migrar, voltaram a migrar só com o Holocausto lá, com o Hitler, e começaram a vir os chineses. E os chineses chegavam lá, né, trabalhar qualquer salário tá bom, né? Aí foi lá, salário mínimo, cortou os chineses da jogada. Então essa é a ideologia por trás, não tem nada a ver com ajudar os pobres. Isso é desculpa esfarrapada de hoje. Próximo. Aqui talvez seja um dos lados mais nefandos do salário mínimo, que foi na África do Sul. Ele foi a ferramenta principal do apartheid no campo econômico. Começou em 1924, do governo do Herzog, quando ele criou uma coisa chamada Civilized Labor Policy. O que é isso? Significa que os empregos, as oportunidades têm que estar na mão das raças superiores, dos brancos, não desses negão aí. Então, ele, junto com os cartéis patronais e com os sindicatos de branco, criaram o salário mínimo para impedir que os negros subissem de vida. Essa era a ideologia por trás. E aí, os cartéis estavam protegidos de ter que pagar salários cada vez maiores por causa da concorrência, e os sindicatos brancos também estavam protegidos e acomodados. Aconteceu, porém, aquilo que o Beveridge alertava, uma crise da demanda efetiva. Os negros não tinham mais emprego, também não compravam mais os produtos. Começou a ter uma recessãozinha ali. Mas, diante dessa recessão, outras indústrias começaram a contratar os negros e passar por cima da legislação, o que é uma coisa maravilhosa. A corrupção, como dizia o homenageado George Rothbard, é a engrenagem do comércio. Aí, em 1930, como eles eram corruptos e contrariavam a legislação, finalmente a economia conseguiu sair dessa recessão e os negros começaram a prosperar. Mas isso ameaçava o interesse dos racistas sindicalistas brancos. Então, em 1960, na década de 60, o Henry Verwoerd disse: o capitalismo é inimigo das raças puras. O capitalismo é inimigo dos brancos. Salário mínimo, enforcement, polícia, aquele Yellow Melon lá, o caveirão do apartheid, acabou com a brincadeira. E o interessante é que o Mandela, quando ele assumiu o poder, ele disse que o capitalismo é inimigo dos negros. Bom, o capitalismo é inimigo desses safados, todos. Itália é fascista e a Alemanha é nazista. Em 1919, lançaram o Manifesto Fascista, que foi onde apareceu o conceito de salário mínimo na Itália. O cara que escreveu o Manifesto Fascista se chamava Filippo Marinetti, e ele defendia uma tese chamada futurismo. O que era o futurismo? O norte da Itália, Cristiano, tinha que esmagar o sul da Itália, porque eles eram rurais, e aí a Itália tinha que ser modernizada, e toda a riqueza tinha que ser trazida para os centros modernos. Essa era a ideia desse cara. Em 1927 ela foi implantada de fato na Carta del Lavoro do Mussolini. E ele muito bem disse: fascismo devia ser chamado de corporativismo, é a aliança entre o Estado e as grandes corporações. Aí teve um cara, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele nasceu na Áustria e ele foi parar na Alemanha. E ele disse, ele criou na Alemanha o conceito de living wage, não de salário mínimo, mas de um salário digno para as pessoas viverem sem o jugo do capitalista explorador. O operário pela primeira vez ia se libertar do jugo do capital e ter um salário digno. Eu esqueci o nome dele, vocês me ajudam a lembrar? O primeiro nome era Adolf, ele tinha um bigodinho. Hitler. Ele escreveu essa carta aí pro general dele. E em 1934 ele criou esse Working Order Act. O que significava isso? Ele queria que dentro das empresas existisse um microcosmos do nazismo, do Terceiro Reich. Então o patrão ia ser um líder fabril e ele ia instituir um espírito de civismo dentro da fábrica e todos iam ganhar um salário digno. Então a fábrica ia ser um microcosmos da política, e aí tem gente que diz que o nazismo era de direita. Meu Deus do céu! Próximo. Estados Unidos. O salário mínimo nos Estados Unidos foi usado como uma ferramenta racista e eugenista. Em 1912, os primeiros defensores do salário mínimo diziam que nós não podemos deixar com que as raças inferiores, pessoas inferiores, aleijados, mulheres, né? Machista pra caramba, tivessem oportunidade de emprego. Então nós temos que ter um salário mínimo para cortar essa galera daí. No início do século XX tinha um cara chamado Samuel Gompers, que foi um dos maiores líderes sindicalistas dos Estados Unidos, isso não é nenhum mérito, que ele dizia: nós não podemos deixar com que as raças puras concorram com raças inferiores, como amarelos, negros, índios, então tem que ter salário mínimo.
Aí em 1918 criaram o salário mínimo para as mulheres. Excluíram as mulheres do mercado. Até que em 1923 teve um caso que foi parar na Suprema Corte americana, que é Adkins contra o Hospital Infantil. Adkins era uma burocrata maldita do Board of Wages, que ela era responsável por controlar os salários, era uma burocrata. E lá no Children's Hospital, eles queriam contratar mulheres para fazer alguns serviços necessários em emergências e não podiam por causa do salário mínimo. O caso foi parar na Suprema Corte e esse juiz, o George Sutherland, ele disse: essa legislação do salário mínimo, ela viola a liberdade de contrato, está revogada. Isso é aqueles pequenas ações que fogem do controle do Estado, mesmo praticadas por um membro do Estado, né? Mas não deixe se enganar por isso. Porque em 1931 veio o Davis-Bacon Act. O Davis era um senador racista que queria excluir os negros do mercado de trabalho. E ele disse que o salário mínimo era importante para fazer valer aquelas leis do Jim Crow. O que era o Jim Crow? Eram as leis de segregação contra os negros. E esse Davis falou: nós temos que ter um salário mínimo, senão nós vamos excluir negro de lugar nenhum. Aí em 1938 veio o Getúlio Vargas americano, o Roosevelt, e criou o Fair Labor Standards Act. Desde então, o salário mínimo ficou firmado ali. Ele não falou nada de eugenia, de racismo. Ele veio com outra desculpa. A desculpa dele era acabar com a Grande Depressão, mas a Grande Depressão só foi acabar em 45 com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, muito tempo se passou, o salário mínimo foi aumentado desde essa época aqui 28 vezes. E agora em 2014, 15, 16, tem mais uma galera aí que quer aumentar o salário mínimo mais do que já está. Quem são eles? São aqueles corporativistas cool, aqueles corporativistas respeitáveis, com opiniões novas, né? Influenciados por caras como Piketty. Um deles, por exemplo, é o CEO do McDonald's. Por que o McDonald's quer fazer isso? Porque tem muito fast food pequeno que está ameaçando a hegemonia do McDonald's. Se tiver salário mínimo, esses pequenos empreendedores não vão conseguir se manter no mercado e o McDonald's vai ficar lá, isolado. Malditos. Isso aqui não é McDonald's, tá? Isso aqui é cantina italiana legítima, não como desgraçados. E por fim, vamos nos voltar a Deus, vamos nos voltar à Bíblia. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. O tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: não. Nem só de pão vive o homem. Nós não podemos transformar pedras em pães. Nem Jesus Cristo se recusou a fazer isso. Então, se você quer o pão, vai lá e semeia o campo. Ara o campo. Colhe. Produza. E tenha fé que a lei de Deus funciona. E coerção estatal não é a lei de Deus. Obrigado pela presença.